Não é isso? Prontinho, começando o nosso terceiro encontro, não é isso? Já estamos no meio do caminho, minha gente. Como o tempo passa rápido, né? E aí, hoje, então, a gente vai falar dos 3 primeiros capítulos, onde ele começa a pincelar aí de forma mais importante as vivências e o que fez ele mudar realmente de pensamento, né? O que disparou essa mudança do pastor Luciano Subirá. Mas bora orar para a gente começar? William, você que é o nosso bendito, ora para a gente. Amém. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos mais por esse tempo, te agradecemos pela vida da Vivi, Pai, por estar compartilhando conhecimento, impartindo conhecimento com a gente, Pai. Muito obrigado por esse momento, que ela seja conduzida pelo Teu Espírito, em nome de Jesus, que haja transformação de dentro para fora. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente começou a conversar aqui enquanto o pessoal estava chegando, que são os primeiros 3 capítulozinhos que ele começa a pincelar um pouquinho sobre a questão das consequências, né, desse sobrepeso. Mas antes da gente falar disso, vamos pegar do primeiro capítulo desse período, que é o capítulo que eu fiquei intrigada na hora que eu vi o nome do capítulo, né? Que é O Céu Pode Esperar. E falei, como assim? O céu pode esperar o quê? Né? E aí, quando ele vai chegando lá para o finalzinho do capítulo, a gente começa a entender. Mas todo mundo assistiu o Congresso de Saúde? Conseguiu acompanhar? Não? Então, eu vou colocar o link lá de novo depois, e acho que tem um também do congresso que o pastor Subirá está rodando, né, as cidades fazendo. Dia 10 de março ele fez um online. Então, aí ele conta toda a história, que é o que ele menciona aqui nesse capítulo, né? Que ele encontrou um pastor, que é o pastor, como que ele chama, gente? Paulo Canuto. E esse pastor foi quem deu um despertar nele, porque ele veio para um jantar e daí comentou que o pastor estava se vindo um pouquinho para puxar assunto, que ele queria conhecer aquele pastor, e daí ele ficou sabendo da história que aquele homem tinha morrido e conversado com Deus e tinha tido uma segunda chance, né? E a questão dele não era sobrepeso. A questão desse pastor era servir demais. Ele menciona, né, que ele estava fazendo jejum de forma exagerada, né, de forma desregrada e sem sabedoria, ele menciona. Jejuava sem sabedoria, viajava demais, sem descanso, para servir na obra do Senhor. E aí Deus questionou ele que ele era suicida e que estava abortando os planos de Deus, porque ele tinha ali diversos planejamentos, né, para usar daquela vida, mas ele gastou tanto que ele acabou tendo uma parada cardíaca, foi parar no hospital e ali ele se viu morto. E teve um atestado de óbito. Então, ele verdadeiramente morreu, mas teve uma segunda chance. E aí eles se encontram nessa fase, o pastor Luciano estava com cerca de 40 anos, 42, não, acho que 40 mesmo. E ele teve essa morte com 44. E ali o pastor Subirá fica muito envergonhado e fala para Deus que ele nunca mais ia precisar chamar a atenção dele daquela forma, mas que ele precisava de um tempo para mudar o seu estilo. E ali, então, começa verdadeiramente a mudança dele. Ele já tinha emagrecido um pouco por conta dos diagnósticos, né? Ele teve, a obesidade levou ele a ter hipertensão e diabetes, mas depois ele tinha parado. E aí, quando ele encontra com esse pastor, ele realmente percebe que não era só cuidar daquela doença,
mas era cumprir o propósito que Deus tem para ele. E aí ele vai, né, destroçando em cima disso, nessa questão de que você precisa estar preparado. E ele começa, nesse capítulo, ele fala muito a respeito do tempo de morte, né, que algumas pessoas acreditam que existe um dia certo para morrer. E aí ele vai contando diversas passagens bíblicas contrapondo a isso, né? Questionando essa coisa de que você tem um dia certo para morrer. Vocês acreditavam, né, antes de ler, ou ainda acreditam, que vai ter um dia que você vai morrer independente do que você faça? Eu acreditava que a gente tinha o dia certo de morrer. Eu tinha certeza disso. Mas agora não, agora eu sei que o Senhor não pôs um dia certo para a gente morrer. A gente tem que cuidar da gente, porque Ele é longânimo, né? Ele É, nos dá uma vida. Ele quer que a gente viva para a obra, mas a gente tem que ter consciência que nós somos corpo do templo do Espírito e a gente tem que estar muito bem para estar fazendo a obra. Então a gente pode viver mais, com saúde, né? Alimentando melhor, alimentando menos, né? Porque eu acho que a gente come demais, né, Vivi? Eu acho que a gente come e muito. tem algumas regiões no mundo que são estudadas, sabe, Leia? Eles chamam de as zonas azuis, onde tem as pessoas que vivem mais anos sobre a Terra. Então, os cientistas começaram a buscar para entender o que acontece com esse povo, por que eles vivem mais. E são espalhados no mundo. E aí, uma das colocações é exatamente essa. A gente tem uma recomendação aí, em especial aqui, depois que foi criado o Mercosul, de um consumo de 2.000 calorias diárias. Seria uma média de consumo calórico diário para a pessoa ter uma vida saudável. Lembrando que homens sempre vão ter uma necessidade calórica maior que as mulheres, e a gente muda isso, né? Vai envelhecendo, a gente vai tendo uma necessidade menor. Na época da infância, tem fases da vida que tem uma necessidade maior. Na adolescência, né? Normalmente o adolescente come pra caramba, porque o corpo precisa mesmo. Não é porque eles são glutões, é porque o corpo exige mais. Na época de gestação, né? A gente tem o primeiro, o segundo período da gestação nem tanto, mas o terceiro trimestre já tem uma demanda maior. E na lactação, quando a mãe está amamentando, quando a gente vai fazer uma dieta para quem amamenta, é 500 calorias a mais por dia. E se a pessoa não está atenta com isso, provavelmente ela não vai consumir, e por isso a gente vê algumas mãezinhas voltando o peso muito rápido depois da gestação, né? Porque quando a gente faz uma dieta de emagrecimento, na nutrição clássica lá, a gente vai fazer uma redução de 500 calorias diárias. Eu preciso de 7.700 calorias para formar 1 quilo de corpo. Então, quando eu quero reduzir, a gente divide isso aí e, em média, a gente reduz 500 calorias. E hoje em dia, o que faz a gente comer mais é porque os produtos alimentícios, aquilo que não é comida de verdade, tem muita caloria concentrada. Então, vamos pegar o exemplo do açaí, por exemplo. O açaí é uma fruta gordurosa. Então, naturalmente, ele já tem bastante caloria, porque ele tem muita gordura. Aí a turma veio vender ele aqui para a gente e colocou o quê para ficar gostoso? Xarope de guaraná. Xarope é uma bebida altamente concentrada em açúcar, muito calórica também. Aí, não satisfeito, a gente coloca leite em pó. Leite em pó é um produto com alta concentração de calorias. Você precisa de 2 colheres de leite em pó para fazer um copo de leite pequeno. E aí você coloca as 2 colheres lá no potão de açaí. Aí, não satisfeito, a gente põe paçoca, a gente põe banana, a gente põe biscoito, põe granola, enfim. Aquele copinho
ou aquele copão, né? Vai que é meio litro, 700, que você teria. Vamos imaginar, estou chutando, tá, gente? Nunca parei para calcular, mas vamos imaginar que você tivesse ali umas 500 calorias, você faz ele virar 800. Mas a recomendação de consumo diário é de 2.000. Então, só naquele lanchinho ali, você já deu um tapa em quase metade do que você tinha que comer o dia inteiro. E isso foi virando, né, uma prática também na questão das quantidades. Qual deveria ser a quantidade de açaí que a gente deveria consumir? Um copinho de sobremesa, aquele copinho de 100 ml. Mas não é isso que eles vendem. E a gente come o que vendem. Então, a gente vai sendo levado por essa cultura consumista aí, que vai te trazendo cada vez mais calorias. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você vai num atacadão, e aí você queria comprar meio quilo de linguiça, mas lá no atacadão só vende pacote de 3 quilos. E porque vende pacote de 3 quilos, o preço é muito bom. O que acontece? Você acaba levando 3 quilos. E aí ele está lá, na geladeira. E aí, na hora que você vai fazer, você costumava fazer 4 gominhos. Ah, mas já tem tanto, aí você acaba fazendo 6. 6 é 50% a mais do que você ia consumir. E a gente vai sendo levado nisso. O refrigerante antes era de 1 litro. E dava para a família toda, no almoço de domingo. Ai, de quem comprar uma garrafinha de 1 litro para levar para qualquer lugar. Vai ser apedrejado. Por quê? Porque agora você tem garrafa de 2, de 2,5, de 3. E se você bota na ponta do lápis, é muito mais barato comprar de 3 do que comprar uma de 1 litro. Então, aí entra Romanos 12, 2. A gente tem sido levado por essa cultura do mundo que está nos adoecendo, que é a artimanha de Satanás. E está levando a gente junto. Por mais que a gente tenha conhecimento da palavra. Ele leva a gente junto nessa onda, né? Eu falo que quando eu fazia 2º grau, que hoje é o ensino médio, eu vendia bombom, que era deste tamanhozinho, né? Que hoje as trufas são deste tamanho. Aí tem o cone, aí tem o copo, né, William? Foi você que contou do copo para mim? Copo delícia, copo Foi. que é Copo um da copo de felicidade. meio litro, não é? Depende, né? Tem melhor, tem de 700, tem de 1.000. Então, essa cultura consumista vai fazendo com que a gente consuma um volume elevado de calorias. E o pior, calorias vazias. O que são calorias vazias? São calorias que não trazem nutrientes para o nosso corpo. Quando eu falo de uma açaí, ainda tem um nutrientezinho ali. Mas quando eu estou falando de um pote de sorvete, a marca mais top, que não é uma marca que pensa num produto gourmet e tudo mais, é produto químico. Né? Você derrete aquilo ali, ele murcha. Mas o que faz ficar aquela coisa lá é a gordura hidrogenada. São calorias vazias. E muitas vezes essas calorias são vazias de nutrientes, mas são repletas de intoxicantes. E aí a gente vai crescendo, 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 se intoxicando. É muito triste. Muito, muito triste. Mas está ficando normal, né? A gente vai ter sessão cinema, certo? Que tamanho que é o pote de pipoca? Na última sessão cinema, eu catei um balde que eu tinha aqui, que tinha ido com os universitários no cinema, e minha mãe praticamente queria aquele pote só para ela. Era um balde, gente, desse tamanho da minha cabeça. Era um balde, né? Então, assim, a gente foi sendo catequizado numa cultura de consumo exacerbado.
e de produto industrializado. Que é isso que, ó, dá din-din. Então, é muito triste. Mas é o que acontece. E o que a gente vai fazer, então? Sendo cristão, aí ele entra lá, né, no outro capítulo, onde ele vai falar da mordomia do corpo. Que o cuidado com o corpo, ele passa pelo viés da adoração, né? Num dos pontos lá do capítulo, ele fala que cuidar do nosso corpo é culto ao Senhor. Porque é aquilo que ele nos deu, que ele resgatou a preço alto. E que então, quando a gente honra, né, esse presente que ele nos deu de nos resgatar, isso é adoração ao Senhor. E quando eu não cuido do meu corpo, é como se eu virasse as costas para Deus. E fala, não me interessa aí o que é importante para você. Né? No testemunho do pastor Paulo Canuto, ele ainda comenta que ele visualizou o corpo dele no caixão e as pessoas falando, poxa, o Paulo era uma pessoa tão boa, né? Por que será que o Senhor recolheu ele? E aí Jesus fala no ouvido dele, além de tudo, de ter abortado o meu plano, de não conseguir cumprir o propósito que eu tinha para você, você faz com que as pessoas me julguem. Quando a gente não cuida do nosso corpo, hoje isso está ficando até mais habitual, que as pessoas estão falando mais, mas aos olhos dos profissionais de saúde mais conscientes, ele bate o olho em você e ele sabe que tem alguma coisa errada na sua vida, que está aparecendo no sobrepeso. Mas é uma insatisfação, é um trauma, é um descontrole no sentido de se organizar em termos de estresse, de horários, né? A questão do sono. Não é só comer, tem um outro momento ali que ele comenta, né? A respeito de que alguém falou assim: eu achei que você. Até achei que você comesse mais, pelo fato de estar tão obeso. Mas muitas vezes, no caso da obesidade, nem tanto tem uma relação tão direta com o volume. Às vezes a pessoa que tem sobrepeso não come tanto, como um outro lá que é magrinho e que é a draga, né? Que a gente fala. Mas é a questão da qualidade e como o seu corpo responde. Então, cada um vai mesmo precisar ser mordomo do seu corpo, porque cada corpo vai responder de um jeito. E para isso, a gente precisa dos profissionais de saúde, sim, mas também do ministrar do Espírito Santo. E começa, né, todo avivamento começa em arrependimento. Então, o que eles vão tratar lá no outro capítulo, com relação à questão de evitar sobrecarga, né, um dos pontos que ele fala é: o primeiro passo para qualquer mudança é você identificar o problema. Então, para alguns vai ser sobrepeso, para outros não. Que foi o caso desse pastor, não era sobrepeso. Mas mesmo sem sobrepeso, ele abreviou o tempo de vida dele. Então, aonde é, né, que no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente tem infligido aí esse cuidado especial. Mas eu vou parar de falar um pouquinho, vou deixar vocês falando. Me contem aí, o que mais chamou a atenção de vocês? O que ficou de interrogação? Me contem aí. Senão eu fico falando aqui, ó, eu vou falando o resto da noite. Boa noite para quem chegou aí depois, eu não tinha dado boa noite. Ninguém vai falar comigo, gente. Oh.
A Leia já comentou que ela leu, mas ficou impressionada de ver o impacto da questão da obesidade mesmo, desenvolvendo outras doenças, né? Em algum ponto lá, eles falam também a respeito dessa coisa da obesidade ser uma doença. Diga, Leia, pode abrir seu microfone aí, já está aberto. Ô, Vivi, é o que você falou. Às vezes a pessoa é magra, mas ela come muito também. Então, a Sim, alimentação, às vezes a gordura em si tá lá dentro, né, das veias, e aí pode causar outros problemas, né? Que às vezes o sim, corpo não aparece por fora, mas por dentro as veias estão entupidas, não tem isso? tem muito forte, Leia. Um dos grandes problemas hoje na sociedade, para mais do que, eu julgo até que para mais do que alimentação, é o sedentarismo e o estresse, né? Então, ao longo desses anos todos que eu trabalho com programa de saúde, as pessoas até se sensibilizam em relação à alimentação, mas na hora que você fala de exercício, como é difícil tirar alguém do sedentarismo. Tá? E sedentarismo hoje em dia é classificado aquela pessoa que faz menos que 150 minutos por semana de exercício. Ela, se faz menos que 150, ela é classificada como sedentária. Se ela tem alguma doença, o recomendado é que ela fizesse 300 minutos de exercício. E aí, o que é a doença? Né? Tem as doenças que já são aí muito, como é que se diz, divulgadas. Então, hoje você tem as doenças crônicas, né? Então, normalmente são doenças que são correlacionadas com doenças cardíacas. Então, hipertensão, a dislipidemia, que é o colesterol alto, o diabetes. E tem uma doença, na verdade, uma doença, uma síndrome que junta tudo isso, que é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, se você tiver 3 dos parâmetros lá, então o parâmetro é sobrepeso, sedentarismo, estresse, alteração glicêmica, que pode não estar diabetes ainda estabelecida, mas já tem uma alteração do açúcar do sangue, alteração da gordura, tabagismo e sobrepeso. Então, esses 7 itens, se você tiver 3, já te classifica como uma doença metabólica. A síndrome metabólica, o nome já fala, é um desajuste da forma que seu corpo está funcionando metabolicamente. Como é que seu corpo está pegando substâncias, processando essas substâncias e o que ele está fazendo com elas. E uma das questões muito intensas é isso, o risco de doenças cardiovasculares que vão levar à morte. Porque coração pifou, parou, né? Derramou sangue para fora, a gente vai ter muita complicação. Se derrama no coração, é infarto. Se derrama na cabeça, é o AVC. E que pode ter consequências, né? Podem ter sequelas. Então, as doenças cardíacas sempre vieram ali na linha de frente no número de mortes. E essas doenças crônicas todas estão relacionadas com doenças cardíacas. E as doenças crônicas, tem questão genética? Tem, mas a genética vai falar de 5% de definição dessa doença. Os outros 95% é o nosso estilo de vida. Então, nessa hora, é responsabilidade nossa mesmo, infelizmente. Só que aí não é só o sobrepeso, né? Como a Leia falou, às vezes por fora a balança não está berrando tanto, mas por dentro tem muita gordura acumulada. E aí, quando ela acumula ali na veia, aquele negócio estoura, vem o AVC, vem o infarto. E o que tem se feito hoje, muitas estatísticas, que ele vai falar bastante de estatísticas no último capítulo que a gente leu, né? Quando ele fala sobre a obesidade em si, ele vai citando alguns artigos, né, algumas revistas, alguns blogs, da questão da sobrecarga. E aí ele faz a comparação da sobrecarga do corpo com qualquer máquina, né? Com o carro, com como é que chama?
que ele fala sobre a suspensão é do carro mesmo. Tem uma outra coisa que ele fala. Navio também. É o quê? Ele fala do navio também, não é? Do navio, né? É, Você bota a gente demais, aquele negócio afunda. é, Então, qualquer sobrecarga é prejudicial. Mas o que me chamou mais atenção, e que assim, até então eu não tinha parado para refletir sobre isso, e aí eu fiquei fazendo, né, conexão, qual que é o papel da igreja. Aqui eu não estou falando da Viviane, da Leia, da Laine, do William, não, é da igreja, enquanto sociedade, o peso que é, né, essa sociedade que está sobrecarregada, e assim, nos mínimos detalhes, né? Uma membresia que está mais doente, ela vai ter mais dificuldade de permanecer, né? Você deixa de ir porque você não passou bem. Você deixa de acompanhar a fala ali, aproveitar o que está sendo derramado, porque você está com um desconforto, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, né? Você está meio zonzo, você está muito cansado, uma dor no ombro. Todos esses desconfortos estão roubando da gente aquilo que o Senhor está ministrando. E como sociedade, essas pessoas vão ter menos produtividade. Ou essas pessoas vão estar ocupando espaço, e aí eu vou puxar para o nosso lado aqui, Lé. A gente recebe, às vezes, lá pedido de intercessão, uma pessoa que foi para o hospital, né? E aí a gente vai parar para orar para aquela pessoa. E pode ser que aquela pessoa foi para o hospital por negligência. E aí, porque eu parei para orar por aquela pessoa, mas eu poderia estar orando por uma outra causa. Eu poderia estar orando pela igreja perseguida. Eu poderia estar orando pelos perdidos. Mas eu tive que parar para orar por aquele que está hospitalizado por falta de cuidado. Eu tive que fazer uma visita, porque aquela pessoa ficou hospitalizada e voltou para casa. Então, assim, é uma sobrecarga. Sem falar no comprometimento financeiro, porque aí eles fazem uns estudos do que é a sobrecarga em cima do sistema de saúde. Porque a gente estava comentando aqui no início, pessoal, que medicação é dose dependente. Então, quando o médico para prescrever uma medicação, ele vai prescrever de acordo com o seu peso corporal. Quem tem mais peso vai tomar mais remédio. E nem sempre o fato de ter aumentado essa dose vai compensar o efeito que ele teria num outro corpo. Porque esse corpo está metabolicamente comprometido. E aí a gente vai desdobrando, né? E como que a gente, enquanto corpo de Cristo, não vai se posicionar frente a essa sociedade, né? A salvação do mundo está na ação da igreja. A gente tem que ter um comportamento diferente, uma ação diferente para influenciar e conseguir, né? Que tudo aquilo que Deus tem definido e projetado não seja perdido, não seja abortado, né? Ele usa essa palavra de forma bem forte, né? Os meus planos para você, os meus projetos foram abortados, porque você não se cuidou. E aqui, né, volto a falar, a gente começou a falar da obesidade, mas hoje o grande problema é o sedentarismo, que está relacionado muito com o estresse. Porque a gente vive extremamente estimulado, né? Então, ele comenta que ele viajava demais sem descanso. E entre os 10 mandamentos, tá? Que a gente guarde o dia do Senhor. E é aquele dia que eu não vou fazer nada, que eu vou contemplar a criação, que eu vou meditar na palavra. E eu tenho que confessar, gente, eu não tenho feito isso. Eu não tenho tirado um dia inteiro, que eu não faço nada, como os judeus faziam lá no passado.
E aí você vai falar assim, Breno, mas você está sendo radical, hoje em dia não dá para fazer isso, a gente pode ter pequenos descansos. Pode, é verdade. Mas por quê? Que se eu tirar um dia inteiro sem fazer nada, eu estou sendo radical? Aonde foi que a gente foi roubado dessa possibilidade do descanso? Por que que a gente não pode ficar um dia inteiro sem fazer nada? Só contemplando a criação, só meditando na palavra. E aí a gente vai entrar na outra questão. Inclusive nesse dia sem nem comer, fazendo jejum. Porque vamos combinar que fazer comida, lavar panela, esses negócios ocupa tempo. E é trabalho. E no passado, o povo de Deus nem fazia comida. Né? Os judeus mais radicais, eu já ouvi dizer que hoje você vai em Israel, se você apertar o botão do elevador no dia de sábado, é uma coisa complicada. Então, eles já programam o elevador para já ir parando lá, porque é fazer nada. Será que se eu tirasse um dia sem fazer nada, fazendo jejum, meditando na palavra, será que eu não teria uma semana extremamente mais produtiva? Eu já testei algumas vezes, mas eu acho que a gente precisa começar a testar mais, inclusive como o corpo de Cristo. Eu brinquei, não lembro com quem que eu brinquei. Você já pensou a gente fazer um acampamento? Eu estou gravando isso, né? Meu Deus do céu. Mas a gente pensa muito no acampamento, a gente fala, né? Vamos ficar lá no lugar super. Com 87 variedades de comida. Vamos fazer um acampamento de jejum? Será que a gente vai ter a mesma empolgação para pensar em ir para esse acampamento? Me contem aí, abre o microfone que eu não vou falar sozinha sobre isso, não. Vocês acham mesmo? Eu de novo. Eu acho que eu não consigo ficar sem comer o dia todo, não, Vivi. Então nós vamos treinar. Nós vamos treinar, porque isso é possível, Leia. Amém. Que Deus nos abençoa. Porque agora, e ficar sem fazer nada também, Esse eu não jejum é sei pior, ficar, né? Do que ficar sem comer. eu não sei ficar sem fazer nada. Nunca fiquei. Eu não lembro da minha vida eu ficar um dia sem fazer nada. Nas minhas férias, as meninas falam comigo, mamãe, você tem que desacelerar, sabe? Entendeu? Entendeu? Eu O nunca nosso fiquei. acelerado mental, físico, ele desgasta o nosso corpo. Desgasta a mente, a gente fica com a mente cansada demais, e o É, raciocínio da gente não fica bom. Eu sei disso. Às vezes eu falo, não, eu vou dormir um pouquinho para me descansar a cabeça. Eu tenho isso, sabe? Eu tenho isso. então, imagina, né? A gente não vai fazer um retiro desse de 4, 5 dias, não. Mas que fosse uma vigília, né? Da gente ficar ali 12 horas, 24 horas, só adorando o Senhor, sem comer nada. Camila quer falar, pode falar, Camila. Abre seu microfone aí pra gente. Boa noite, Boa tudo bem? noite. Você estava falando sobre ficar um dia sem fazer nada, porque, igual a Leia falou, a gente fica com a mente às vezes tão acelerada e, tipo, e no mundo hoje em dia, né? A gente está com essa tanta questão de informação, tanta Muito estímulo, né? bombardeio de informação, que a gente às vezes não consegue focar em determinada coisa que a gente precisa fazer porque a nossa mente está tão cheia e está com tantas coisas, né, que às vezes a gente vê, visualiza, enfim, preocupações, que a gente não consegue, a gente pensa assim, nossa, mas se eu descansar, mas eu tenho tal coisa para fazer. Não, eu tenho que lavar uma louça, eu tenho, sei lá, cuidar da casa. Então a gente fica naquele ritmo tão acelerado que tem que ser produtivo o tempo todo, que a gente não consegue, e às vezes a gente está num momento de descanso, a gente já está pensando em outra coisa. Né? E aí, nessa hora, onde que sobra tempo, né? Para meditar na palavra. É muito triste. Aonde que sobra tempo para você escutar passarinho?
Esse fim de semana eu parei para ler o livro no domingo. Normalmente eu tirava sábado à tarde, agora acaba que eu tiro domingo, mas não consegui tirar esse domingo, mas aí eu sentei para ler o livro. Eu dormi sentada. Era umas 4 horas, 4 e pouquinho. Eu comecei a escutar um passarinho, comecei a ler e capotei, gente. Eu tenho tentado melhorar o meu sono, mas nos primeiros 2 anos que eu cheguei aqui, 2 anos e meio, eu dormia muito tarde. E nessa coisa que a Camila falou, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e corre, corre, corre. Mas esse não é o padrão que o Senhor quer pra gente. Não é. Porque, vamos pensar, por que eu tenho que correr tanto? Porque eu tenho que suprir uma expectativa do outro. Eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que correr atrás de dinheiro, porque eu tenho que pagar o boleto. Então, dominado por mamon, né? Ou não, eu tenho que ficar acordado, porque eu tenho que fazer isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro para o outro. Quantas vezes, né, que, como eu escutei alguém esses dias falando, coloque muito mel nas minhas palavras, mas quantas vezes que a gente foi dormir mais tarde, preparando alguma coisa para o ministério, para o serviço da igreja, né, e a gente está contaminado com esse excesso de informação, excesso de atividade, excesso de alimentação, excesso de luminosidade. Estou aqui falando com vocês, tem uma lâmpada zona aqui na minha frente, que atrapalha o nosso sono, né? É tudo muito excesso. E muitas vezes a gente entra nessa frequência que a gente não confia no Senhor. Porque a gente quer se antecipar àquilo que Ele vai fazer. Porque a gente não está conectada com o Espírito Santo. Então, assim, a gente está discutindo aqui do cuidado com o corpo, mas o corpo é só um reflexo do que está acontecendo no nosso espírito, do que está acontecendo na nossa alma. Por que eu não consigo ficar parada? Por que eu não consigo descansar? Que valor é esse que foi me imputado, que eu só sirvo se eu estiver ativo? Né? E isso, com certeza, não foi lançado hoje nas nossas vidas. Esses dias, eu estava discutindo com o pessoal, desde a sexta-feira do culto saudavelmente, né? Que eu falei a respeito de algumas revoluções, e essa coisa de a gente não ter mais em casa uma mulher que cuida da casa, que limpa a casa, que faz comida, que prepara o ambiente perfumado, gostoso. Né? Por quê? Porque essa mulher saiu para trabalhar. Porque foi dito para ela que cuidar de filho e de casa não tinha valor. Então, olha como que a coisa veio sendo lançada, a setinha foi sendo lançada lá atrás para a gente. Como é que a gente resgata isso agora? Né? Se eu for ver as causas da obesidade, vem daí. Coloca uma pessoa para comer arroz, feijão, legume, verdura, carninha, fruta. Vai ser muito mais difícil ela ficar obesa. Vão ter muito poucos casos de obesos. A obesidade está vindo, é do pacotinho, é do potinho. Ainda que esteja escrito light lá, que é uma super enganação. Ontem, gente, eu fiz bolo de fubá. Eu recebi uns familiares aqui, e aí eu estava com vontade de comer bolo de fubá. Nutri, neura, né? De não vai ter lácteo, não vai ter glúten, não sei o quê. Eu fui fazer bolo de fubá. E aí a receita levava açúcar, e eu coloquei um pouco, pensei em colocar um açúcar mascavo, falei, não vou pôr, porque isso é radical demais para a turma. E aí, quando foi hoje, eu postei a receita no grupo da família. Aí minha tia, eu falei assim, eu mudei, né, um pouquinho a quantidade de açúcar, a quantidade de óleo acho que dá para diminuir, que ele ficou com muito óleo. Da próxima vez eu vou testar com mascavo, que eu não testei. Aí ela me respondeu assim, e eu falei assim, mas o mascavo vai deixar escuro, né, o bolo. Mas
Até aí, para mim, tudo bem. Ela falou, não, põe o demerara, porque aí não vai ficar escuro. E aí eu tive que responder, gente, demerara é praticamente a mesma coisa que o açúcar cristal. Mas tá assim de gente, ó, achando que açúcar demerara é uma coisa muito melhor, quando não é. Mas não é isso que se fala na internet, que se fala no anúncio do supermercado, que se fala no programa de culinária, que é para usar açúcar demerara. Então a gente vai escutando as mentiras e elas vão povoando a nossa mente. A gente vai achando que é verdade. E como é difícil para peneirar a verdade nessa hora. Mas com certeza, ainda que seja comer um bolo com açúcar, é melhor do que o bolinho. Eu não sei se o pessoal come aqui aqueles bolinhos Ana Maria, que é um bolinho que vem uns dois, que a gente. Ou bolo Seven Boys, né? Aquele bolinho comprido, tipo bolo inglês, que a gente compra pronto. Ele também tem açúcar, ainda que tenha pouco, mas ele tem muito mais que isso. Ele tem muita substância química, ele tem muito engano, substância que o nosso corpo não vai dar conta de mexer. E aí isso vira obesidade, porque tudo aquilo que o meu corpo não consegue processar, e muitas vezes ele não consegue jogar fora, ele armazena. E vai só trazendo mais e mais doença. Porque quando eu estou comendo coisa que o meu corpo não consegue processar e ele vai ter que armazenar, no meio do caminho isso fica meio que agarrado em algumas partes, sabe? E aí vem, por exemplo, a questão de entupir veia. Porque aquela substância lá, ela não dissolve, igual o bolinho que eu coloquei no meu bolo. E aí aquilo fica agarrado lá, trazendo mais e mais doenças. E a gente vai sendo levado, gente, para comprar no supermercado cada vez mais. Quanto mais pronto, melhor. Quanto mais aditivado, melhor, né? Ah, vou comer pasta de amendoim, que falaram que pasta de amendoim era bom. Aí na hora que você vai ver, as pastas de amendoim agora já tá cheia de coisa dentro dela. Porque só a pasta de amendoim ninguém gosta. Então, vai sendo aditivado, porque a gente está nesse estímulo todo e a gente não se satisfaz mais com aquilo que é simples. Será que a gente ia ser feliz se a gente estivesse no paraíso? O que Adão e Eva faziam o dia inteiro? O que eles comiam? Mas aquilo foi criação de Deus. Será que ele errou? Será mesmo que o que é melhor foi o que o homem criou? Com o passar dos anos? Que hoje a gente tem que estar aí louca, fazendo milhões de coisas o tempo todo. E consumindo um monte de coisa que não é comida. E escutando o nosso corpo falar que não está bem, sem conseguir nem escutar o nosso corpo. Pode falar, Leia. Ô, Vivi, e outra coisa, essas comidas industrializadas, a compra da gente fica muito mais cara. Ah, mas não é isso que o povo acha, não, Leia. O povo fala para mim que comer saudável é muito caro. Ah, não é não. Aqui em casa é muito legumes, a gente faz chuchu, abobrinha, cenourinha, tudo separadinho por causa das marmitas, né? Aham. Deixo tudo prontinho da semana inteira, não estraga. E a comida fica muito mais gostosa. Aí, essas coisas industrializadas em pacotinho, um trenzinho frito, uma coisinha assada, passar, isso aí é muito mais caro. Se a gente pegar um pacotinho de qualquer coisa lá, é 22, é É. mais caro, muito O mais que é caro. mais barato na cabeça das pessoas? Ah, É o não, preço que eles elas vão não achar que é querem, mais fácil, né? é o preço que elas não querem pagar de estar na cozinha.
Ah, mas é bom ver tudo limpinho, tudo gostosinho, né? É. Graças a Deus. Aqui em casa a gente vai para a cozinha, afinal, o nosso sábado é cozinha. Mas a nova geração não quer ir para a cozinha, né? E eu ensino minhas Na filhas verdade, todas. nem sabe, porque não aprenderam. Não era comum dentro de casa. As pessoas, a avó já não fazia, mas não, a avó já estava trabalhando. A mãe nem se fala. É, é. Como é que a gente vai fazer? Como é que resgata isso? Né? Ó, vamos. Hoje eu tô brava, né? Eu acho que eu tenho aula com a pastora Amanda, ela fala assim, vou falar umas coisas fofinhas. Eu acho que hoje eu tô que nem ela. Mas se a gente for pensar, vamos pensar no nosso lanchinho de GDC, no nosso lanchinho de ministério, no nosso lanchinho de mesa de voluntário. Quantas vezes que o que está lá foi preparado? E qual que é o percentual do que está lá que foi comprado? Sabe qual que é o fast food? Fast food, né? Comida rápida. Mais tranquilinho é fruta, gente. Não existe comida mais rápida que fruta. Você pega uma maçã, você não tem que fazer nada, você vai morder ela. Uma banana o pessoal não vai ter nem que lavar. Mas aí é caro, né? Então, assim, a gente perdeu a referência, a gente está contaminado. E muito contaminado não é pouco, não. E pior, que se a gente tivesse contaminado, só estava bom. A gente está contaminado e está contaminando. Pode falar, Michelane. Seu microfone está fechado. Clica aí. É algo que eu ouço muito isso, né? As pessoas falarem assim, ah, você é muito fresca, ah, isso aí é muito caro, você não pode comer isso, ah, desse jeito você vai ficar sempre magra desse jeito. Aí eu falo, eu não sou fresca, não, estou cuidando da minha saúde. E as coisas que são mais difíceis, para a gente que está acostumado a comer, fica mais fácil, mas elas acham que é frescura, ir para a Agora cozinha, vamos, fazer vamos algo lá. normal. Eu não cheguei a avaliar, mas eu até trouxe para vocês verem, ó, uma fita métrica. Eu tenho uma. Uma das avaliações que se faz para risco cardíaco é a circunferência abdominal. Eu bato o olho na Michelane e eu não acho que ela é uma mulher magra. Ela é uma mulher ok, né? A circunferência abdominal para a mulher, ela deve ser menor que 84 centímetros. Então, vai ficar de tarefa essa semana para vocês. Todo mundo vai medir a circunferência. Mas o que que acontece? Eles olham para a Michelane e falam que ela está magra demais, que ela não pode ficar assim. Ela não é magra demais. Ela deve estar no peso ok dela. Já fez alguma avaliação, Michelane? A Laine saindo, Sim, falando também, ó, saiu da conversa para procurar uma fita métrica. sim, É, as pessoas que eu estão em já fiz. volta já estão tão fora do peso que olham para ela e acham que ela está magrela demais. É isso mesmo, é isso Mas não mesmo. Nossa, ela aí eu está falo assim, não, só tô com normal. sobrepeso. Isso. Essa fita métrica, aí, eu fui na consulta, né? E aí ela, desde quando essa consulta aí eu comprei a fita métrica. Aí eu vou lá e vejo, e assim, igual o meu peso Você normal é sabe quanto que é a sua 54. circunferência? A sua circunferência abdominal é 84, Michelane? É 84. Normal. É isso É, que tem que ser. isso. E o meu peso normal é 53. E hoje você Normal está é com cinquenta e quanto? três. Oscila, né? Tem hora que eu tô com 54 e 400 gramas e volta para 40, né? 53.
Mas assim, é um dia eu estou no 53, quando é no outro dia, né? Aí eu estou no 54, quilos Todo mundo 600 oscila. gramas. Mas é isso, você não Sim, tem um baixo peso, você tem um não, corpo de normalidade. Mas o padrão sim, social está tão distorcido que você que está no padrão normal é criticada, sim, é muito, perseguida, é julgada. muito. Então, assim, está havendo uma distorção muito grande. E aí, voltando, né? A gente falou a respeito das práticas espirituais, da leitura, da oração, né? Da meditação na palavra e do jejum. E a Leia falou: não, eu não consigo ficar um dia inteiro sem comer. A gente consegue. O que acontece? Por Sim, isso que eu falei, a gente vai treinar. O nosso corpo está habituado a trabalhar utilizando a energia do carboidrato. Essa é a via mais rápida para se produzir energia. Mas o nosso corpo é capaz de produzir energia também a partir da gordura e da proteína. Só que é mais custoso. Quem nunca foi fazer uma atividade, no inicinho da atividade, ficou com a língua para fora, respirando rápido, né? E aí depois continuou fazendo esse exercício e aquilo ficou mais tranquilo. O nosso corpo, para começar a fazer energia, ele vai para o carboidrato e ele precisa de muito oxigênio, por isso que a gente bufa. Depois que passa dessa fase, ele começa a usar a gordura. A gordura produz muito mais energia, mas ela demora para liberar. É igual aqueles carros antigos que a gente tinha que ligar o motor e deixar esquentando na garagem para depois sair. A gordura é assim, precisa dar uma aquecidinha primeiro. Então, a gente ensina o nosso corpo a usar desse caminho de produzir energia. Como é que faz isso? Eu preciso começar a reduzir a quantidade do carboidrato. Quanto mais carboidrato eu como, mais fome eu tenho. Isso é uma resposta fisiológica, tá? Aumenta a insulina fala, eu quero mais trabalho, me dá mais carboidrato para poder manter o ciclo. Então, essa semana que passou, a gente deu uma avaliada nos industrializados. Essa semana agora, a gente já vai começar a reduzir esse carboidrato. Eu posso tanto reduzir quantidade, como eu reduzir também o tipo de carboidrato. Lembra que eu falei aqui do açúcar mascavo e do açúcar demerara, que é igual ao cristal? O mascavo, ele tem menos carboidrato, para começar, porque ele é mais leve, mas porque na composição dele ali, ele vai ter outras substâncias. Aquela cor do mascavo é ferro, gente. Então, ele tem outras substâncias, acaba sendo um pouquinho menos. E tudo que é branquinho tem muito carboidrato e entra muito rápido para fazer essa energia. Então, a gente vai começar a segurar. E em termos de jejum, a gente vai começar a controlar. E eu já dei uma pincelada semana passada, né? Mas essa semana a gente vai buscar fazer um jejum de 12 horas. Então, a hora que você comeu à noite, você vai só voltar a comer no dia seguinte, nesse horário. Então, agora, ó, se a gente for comer, já são quase 9 horas. Então, até as 9h30 comeu, amanhã você vai acordar de manhã, você não vai tomar café da manhã. Você só vai comer depois das 9h30, para fechar 12 horas. E aí depois a gente vai crescendo esse tempo e vai aumentando até que a gente consiga, assim, ficar um dia inteiro sem comer. Então, normalmente, para a maioria das pessoas é mais fácil começar à noite, que já é um horário que a gente habitualmente não come, tá? E a ideia, Leia, é a gente chegar no final das nossas semanas fazendo um dia inteirinho sem comer nada. O que eu preciso preparar o corpo, além de reduzir o carboidrato? É ingerir bastante água, tá? A água ajuda muito a não ter nenhum desconforto. Então, você vai acordar amanhã, às 6 horas da manhã para trabalhar, você já vai beber água. E você vai bebendo água até chegar às 9h30, 10 horas, que foi o horário que você comeu por último hoje. Ah, mas eu não vou passar mal, tem que pegar ônibus, tem que trabalhar. Não vai passar mal. Nosso corpo é capaz de mobilizar energia que ele tem guardada aí para fazer essa atividade.
Mas, às vezes, uma e outra pessoa vai ter mais desconforto. Então, mais água, mais água. Se você conseguir repetir isso todos os dias, ao longo dessa semana, vai ser muito legal. Uma estratégia bem eficiente que o pessoal sugere muito hoje em dia não é colocar o café da manhã tão tarde, mas é começar a jantar mais cedo, né? A comer mais cedo. Então, você vai estabelecer. Ah, não, depois das 6 eu não vou comer, depois das 7 eu não vou comer. E aí você vai rodar as 12 horas até o dia seguinte. Quem topa? Começar hoje. Levanta a mãozinha aí para mim e me conta. A William falou que está dentro. Ana Paula também. A Leia também. Eba! Então, pronto. A gente vai fazer essa semana 12 horas. Todos os dias, 12 horas. Esse é o jejum fisiológico. Ele não judia do seu corpo. Ele não te chateia. Agora, se acontecer qualquer coisa no meio do caminho, pode postar lá no grupo, tá? Compartilhem. Ai, Viane, ó, não tô legal. Nossa, não dei conta. Vamos compartilhar e a gente vai se ajudando, tá bom? Leia, você quer falar também ou só levantou a mão por conta do jejum mesmo? Não quero falar, não, só o jejum. Então, bora, nós vamos fazer 12 horas, tá? E se no seu ministério, por algum motivo, está tendo algum outro propósito, né, de tirar mais uma refeição ou de excluir alguma coisa que lhe é agradável, não tem problema, você pode associar os dois. Não tem problema nenhum. Isso não vai deixar o seu organismo em situação de desconforto. Ai, não, eu tinha já me proposto com Deus que eu ia tirar o almoço. Então, vendo, vou ficar agora sem tomar café da manhã e sem almoço? Ai, meu Deus do céu. Na hora que você for comer, você não vai cair de boca em porqueira, combinado? Na hora que você for comer, você vai começar por um alimento mais saudável, mais natural. E aí depois você compensa, tá? Na verdade, o fisiológico não precisa nem de compensar, porque 12 horas sem se alimentar é o que o nosso corpo deveria fazer sempre. Então, não tem necessidade de compensar, mas você vai começar a perceber que se entra muito carboidrato nessa refeição da noite, no dia seguinte é mais difícil. Mas se é uma refeição que você cuida um pouquinho melhor, aí fica mais fácil. Por exemplo, se for dormir e comer bolacha, amanhã vai estar que nem um leão de manhã. Mas se você comer uma refeição mesmo, né, se tiver aí mais proteína, você vai conseguir virar essas 12 horas mais tranquilo. Tá bom? Mais coisas, minha gente. Hoje eu falei muito, hein? Nossa. Diga, Michelane, pode abrir. É algo, é isso aí que você acabou de falar, realmente. Se caso eu como, assim, às vezes eu tenho que tomar uma medicação, 10 horas, é a última do dia. Aí eu vou e como um pouquinho. Quando é no outro dia, eu me sinto totalmente estranha. Aquela vontade de comer, aquela coisa terrível. Nossa, é terrível mesmo. Aí E eu você falo assim, come para não, não não vou tomar comer. medicação de estômago vazio, é isso? Eu não posso. Então, Alimentos nenhum deles, bons né? nesse horário aí, Michelane, seria um Um abacate. ótimo Não sei como horário. é que está o preço do abacate hoje em dia. Mas um Eu pedaço. tenho aqui, Então pronto. Então você vai comer abacate para não judiar aí com o estômago vazio, tá? Aí você vai não ver que tenho pé de abacate aqui. Oba! maravilha. Já sei onde eu vou arrumar abacate agora. Mas então, Nossa, dei coloca para o muita abacate gente. aí nessa última refeição do dia, que ele vai proteger o estômago da medicação e não vai te Uhum. disparar essa loucura no dia seguinte, tá bom? Ah, entendi, O certo. abacate, um Não. ovinho mexido também ajuda. Mas não Sim, precisa associar os tá. dois, não. Só um abacatinho aí já vai resolver a questão da medicação. E assim, tá, gente? Uhum. Nem toda medicação a gente precisa se alimentar. Converse com o É médico. Quando verdade. você for receber uma prescrição,
Por exemplo, existia um mito antigo que quando a gente tomava antibiótico tinha que tomar leite. Não, mentira. Não funciona. Tomar leite com antibiótico atrapalha o agir do antibiótico, tá? Então, existe muita interação entre alimento e medicamento. É bom perguntar para o médico, quando vai receber uma prescrição nova, perguntar para ele se tem que comer, se pode comer e o que ele sugere ali que deve comer, tá bom? Pois é, todas as medicações, os médicos mesmo falam, você vai no café da manhã, depois que você tomar o café da manhã, 10 horas, aí você vai E toma medicação. tomar esse medicação. Primeiro eu tomo as outras que eu não como nada, aí quando é a partir de 10 horas, aí eu tenho que tomar. Depois do almoço também a outra, 5 horas da tarde, outra, e à noite às 10 horas. Então é tudo mais leve, são coisas mais leves. É né? isso. E aí, nesses horários, então, evita estar comendo muito coisa de farinha branca, né? Não, eu não como, Que não aí como. é mais tranquilo. Deixa eu escutar aqui que a Leia queria falar e a Camila também. Vou deixar. Fala, Leia, já abriu, né? Então, aqui, aquela palestra que o Luciano deu, ele estava comentando que é bom a gente jantar mais cedo. Então, eu já estou fazendo isso já há algum tempo, sabe? Isso é Eu bom. tento jantar até às 7 da noite, porque às vezes chego do trabalho, né? E o Então, eu café já da manhã é jantei. que horas, Leia? Meu café da manhã é 5:30 da manhã, mas agora eu não vou tomar o café, eu vou ficar até às 9. Não, Vou você ver se eu... pode ficar até às 7, você vai ficar até o horário que você jantou. Ah, então tá joia. Ótimo, então. Não vai ser sofrido mesmo, não. Não Vai ser vai. 12 tranquilo. horas é tranquilo. É, Aí depois a gente vai puxando, tá bom? tá joia. Tá bom. Camila, abre seu microfone para gente. Você comentou sobre essa questão de energia, era até uma coisa que eu queria perguntar. Dependendo o que a gente comer durante a janta, assim, isso impacta durante a manhã, na hora de acordar, essa questão da energia. Eu falo que tem dias que às vezes eu me sinto com a energia tão baixa, eu não sei se às vezes é alguma coisa que eu tô comendo na janta que pode estar interferindo, ou se, não sei, É alguma assim, ó, coisa. Camila, em princípio, a gente tem sim uma relação, né, da última refeição do dia com o dia seguinte, que o nosso corpo deveria dar conta de suprir. Se tem algum desequilíbrio, aí pode ser que isso reflita no dia seguinte. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela diz que é diabética e ela acorda com hipoglicemia, ela acorda com a dosagem dela baixinha. Ali fica claro, quando está muito baixa, eu sei que a janta dela no dia seguinte não foi legal, no dia anterior, né? Então, reflete. O que vai me dar mais energia no dia seguinte? É eu ter nessa refeição uma refeição completa, onde eu tenha carboidrato, que aí são os grãos, né? Tanto de arroz, feijão, as batatas, eu ter uma proteína, que são as carnes, e eu ter também os vegetais, porque os vegetais vão me dar fibra e vai fazer com que isso demore mais tempo para ser digerido. E a gente sempre fala também das gorduras boas, que as gorduras vão também demorar mais tempo para ser digerida. Agora, se eu como lanchinho, café com leite com Toddy e pão com manteiga, eu tenho muito carboidrato, carboidrato de rápida absorção, então ele vai entrar no meu corpo, vai ser processado rapidinho e não vai dar conta de me sustentar a noite toda, entendeu? Entendi. Então, sempre que eu puder fugir do carboidrato mais simples, eu vou estar auxiliando meu organismo funcionar melhor. Quando eu penso em refeição, eu vou pensar em proteína e vegetais e algum carboidrato. À noite, para algumas pessoas, a gente até dá uma segurada no carboidrato. Se tiver gordura boa e proteína, o corpo dá conta de virar a madrugada também, tá? Aí vai depender de caso a caso. Mas se a gente fica só no carboidrato, isso vai ter impacto no dia seguinte. Porque o nosso corpo, durante a madrugada, você comeu, aí ele sobe a glicemia, aí ele começa a cair.
No meio da madrugada, ele cai muito por ação de hormônio. Aí depois ele vai responder subindo. Dependendo da pessoa, ele sobe demais e aciona a produção de insulina, e dependendo da pessoa, ele fica baixinho demais. Então, tem esses desequilíbrios, sim. Tá? Mas, Entendi. quando a gente fala Obrigada. de jantar também, não precisa necessariamente, né, gente? Ser arroz, feijão, bife, batata frita, não é isso. Eu posso ter uma janta completa com um omelete, com uma saladinha junto, né? Não tem que sujar um monte de panela, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Michelane, quer falar de novo? Pode ser uma canjiquinha também, não pode? Pode. Sopinhas. Tem que ter volume de proteína, tá? A William falando, ó, muffin de atum com salada é top. É mesmo, fica muito bom. Então, a gente tem que lembrar, se for fazer uma sopa, um caldo, tem que ter uma quantidade razoável de proteína. Não dá para ser a canjiquinha com uma costelinha aqui e outra lá longe, né? E aí coloca uma couvinha nessa costelinha, põe um tomatinho, um cheiro verde, muito tempero, isso vai trazendo nutrientes para o nosso corpo, tá bom? Diga, Michelane, a gente vai encerrar, já que eu já estourei meu horário. Você quer falar, Michelane? Não, Ah, porque falou. levantou errado. Desculpa. Mais alguém, gente, quer falar? A gente pode encerrar? Deu. Tarefas para a próxima semana. Então, nós vamos entrar aí no jejum fisiológico, né? Já desbastamos o excesso aí de industrializados. Vamos cuidar agora desse carboidrato e comeu 12 horas depois que a gente vai comer de novo, tá? Antes de dormir. E para a semana que vem, a gente vai ler mais 2 capítulos. Eu até tinha pensado da gente avançar um pouquinho mais e ler 3, tá? Então, eu vou colocar aí no grupo os áudios dos próximos 3. Então, a gente vai ler o 6, o 7 e o 8, que a gente vai falar sobre alimentação no próximo capítulo. Então, a semana que vem eu não vou falar, não. A semana que vem eu vou só tirar dúvida. Quem vai falar são vocês, ok? Ó, o 6, alimentação. O 7, restrições alimentares. O 8, os saudáveis efeitos do jejum. Então, a gente vai falar bastante de comida na semana que vem, mas é vocês que vão falar, tá bom? Vou orar para a gente encerrar. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem trazido apontamentos para a gente. Perdoa qualquer excesso, qualquer desvio, Senhor. Cancela das mentes nessa hora aquilo que não veio direto do teu trono, mas aquilo que vem, Senhor. Põe como raízes profundas nos corações, nas almas dos meus irmãos aqui, Pai. Que nós possamos, sim, receber do teu Espírito Santo os escapes, as estratégias para ter novos comportamentos e para conseguir honrar a Ti, Senhor, com a mordomia do nosso corpo. Eu te agradeço por esse tempo, Pai, em nome de Jesus, que possamos ter uma noite de descanso, uma semana extraordinária e estar juntos novamente na próxima segunda, declarando aí o nosso amor por Ti com o cuidado do nosso corpo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Pessoal, fica à Amém. vontade Glória a de Deus. comentar qualquer coisa lá no grupo. Amém. Beijos. Vivi, valeu. Oi.